Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria a água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come."
Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário, e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Esta resposta do nosso salmo responsorial de hoje, deste 3º domingo do tempo da Quaresma, nos chama a atenção para a nossa conversão. Hoje é o dia de ouvir a voz de Deus, de não fechar o coração. Hoje, no nosso tempo, é a nossa vez de podermos nos encontrar com Cristo. Nós estamos trilhando o itinerário quaresmal deste ano realizando o itinerário batismal que surgiu lá no início da igreja, para que os catecúmenos, repensando a sua vida, deixando de lado seus pecados, suas falhas, pudessem se encontrar com Cristo e a partir disso receber o seu batismo na noite santa da vigília pascal. Isso ficou tão gravado dentro da igreja que no ano enquanto lemos o Evangelho de São Mateus, nós trilhamos o mesmo percurso, fazemos a mesma caminhada que eles iniciaram lá atrás. Todos nós batizados somos chamados durante o tempo da Quaresma a refletir sobre as nossas ações, sobre o nosso batismo. Por isso, o 1º domingo da Quaresma nos relembra sobre as tentações, sobre o pecado, para que nós possamos olhar para a nossa vida e ver tudo aquilo que nós temos cometido de erros, de falhas, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Enquanto que o 2º domingo nos manifesta a presença de Deus entre nós, no seu Filho Jesus, nosso Senhor. Por isso o Evangelho da Transfiguração: Este é o meu Filho, ouvi-o. Nós devemos ouvir o que o Senhor nos diz, porque Ele nos traz as verdades da parte do Pai. Ele quer que nós possamos, mudando de vida, nos religarmos a Deus, a nosso Senhor. A transfiguração nos revela isso. Ouvindo a palavra de Cristo,
reconhecendo nele a sua natureza humana, porque ele é 100% humano, mas também sua natureza divina, porque ele é 100% Deus, poder chegar na intimidade da Trindade, por meio de Jesus. E hoje nós começamos, um itinerário mais aprofundado em vista do batismo. Para os catecúmenos, que esse ano receberão o seu batismo na vigília pascal, e para nós que somos batizados, mas que na vigília pascal seremos novamente aspergidos pela água batismal e faremos a renovação das nossas promessas batismais, estamos caminhando, vendo os sinais sacramentais do rito do batismo. Hoje iniciamos esse aprofundamento e falamos da água. A água é fonte da vida, a água é fonte da purificação, da renovação. Já os povos antigos, até mesmo os povos antes do povo judeu ser criado, tinham ritos de purificação por meio da água. O povo judeu também tinha o seu rito de purificação. As mulheres, por exemplo, enquanto estavam em seu ciclo menstrual, não podiam estar perto de seus maridos, de seus filhos, não podiam estar perto de ninguém. Mas passando o seu ciclo, elas precisavam se purificar por meio da água, de orações, para poder voltar ao seio da sociedade. A água para o povo judeu tem esse sentido de purificação, o sentido de dar vida nova, de restituir aquilo que a pessoa perdeu. Nós vemos na leitura do Êxodo hoje, que o povo clama a Moisés, querendo saber se ele havia tirado o povo do Egito, para poder morrer de sede no deserto. E Moisés vai pedir a Deus que ajude, que haja em favor do povo. E Deus age. Deus faz com que Moisés bata na rocha com seu cajado, mesmo que bateu no rio Nilo para abri-lo, no rio Nilo mesmo, confundindo os rios, para que se abrisse, rio Nilo não, gente, perdão, confundi os rios, no mar, para que se abrisse e ali jorrasse fonte de água para aquelas pessoas. Moisés fez isso. Deus é quem deu a água para aquele povo, mas utilizou de Moisés. Deus podia muito bem ter feito já brotar da rocha a fonte de água. Deus é Deus, Ele detém o poder de tudo. Deus podia fazer uma manifestação grandiosa para que aquela fonte nascesse, mas Deus quis usar da ação humana. Deus quis utilizar da presença de Moisés também, para dar as graças para aquele povo, a fonte da vida, a água, para que aquele povo não morresse no deserto. E Deus fez isso. Hoje nós vemos Jesus fazer isso no Evangelho. Jesus chega na Samaria, junto a um povo que era descrente da fé no Deus verdadeiro. Isso por causa da história do povo judeu daquela região, que teve contato, que conviveu com inúmeras outras pessoas de outros povos, de outras nações, de outras crenças. E havendo ali um sincretismo religioso, começaram a adorar outros deuses, os maridos que Jesus fala para essa mulher. Quando Jesus fala para a samaritana sobre os maridos, não é porque ela foi casada várias vezes,
porque aquele povo e ela adoravam outros deuses, e passava de deuses em deuses, procurando sanar aquela sede que eles tinham, chegando ao ponto de estarem no seu sexto marido, no seu sexto Deus, mas que não era o marido verdadeiro, que não era o Deus verdadeiro. Então Jesus vai saciar a sede daquele povo, a sede da presença do Senhor, que eles perderam ao decorrer dos séculos. E Jesus faz isso iniciando-se com uma mulher, com uma samaritana, na beira de um poço. Ali Jesus quer dar para aquela mulher novamente a fé, restituir-lhe a confiança no Deus único e verdadeiro. E começa todo um diálogo com a mulher. No início a mulher não compreende, nós percebemos isso. Ela acha que Jesus está falando da água material, da água física que nós tomamos. Por isso ela fala: olha, o poço é fundo, você não tem um balde, de onde você vai tirar essa água? Ela ainda não compreendeu a profundidade daquilo que Jesus está falando. Mas no decorrer do diálogo, enquanto Jesus vai mostrando de forma muito tênue, muito singela, a verdade da fé, aquela chama que ardia no coração da mulher vai começando a crescer, ao ponto dela pedir a água que Jesus quer dar, a ponto dela reconhecer nele aquele que foi prometido pelos profetas, o Messias. O Senhor buscou saciar a sede daquela pessoa, daquela mulher, dando-lhe da sua presença, da sua água, das suas graças. E lógico, o Senhor também se saciou, porque quando o Senhor pede a água, assim como Ele vai pedir depois de novo, lá na cruz, e São João deixa isso claro no Evangelho, na cruz Jesus fala: tenho sede. Jesus se sacia dessa sede, porque não é só uma sede física, de água física, é uma sede da nossa presença, da nossa fé, de estarmos junto a Ele, de podermos dizer que nós cremos em Deus, que nós nos voltamos para o Pai e buscamos dele as graças para a nossa vida, não dos bens mundanos. Lá na cruz Jesus diz isso também, Ele tem sede de nós. E um fato interessante do Evangelho de São João é que tanto nessa leitura como a crucifixão de Cristo ocorrem ao meio-dia. Jesus para no poço ao meio-dia, e Ele é crucificado ao meio-dia, para nos mostrar isso. A salvação vem da cruz do Senhor, a água viva jorra do sacrifício de Cristo na cruz. Lembremos que o coração de Cristo foi perfurado pela lança, e dali saiu sangue e água, simbolizando os dois sacramentos da nossa igreja, a Eucaristia e o batismo. Batismo que nos lava, que nos purifica da mancha do pecado original, que nos faz filhos de Deus por meio de Cristo. São Paulo nos diz hoje: a fé vem por Jesus. A nossa fé cresce, se fortalece na presença do Senhor, e é por meio dele que nós somos salvos, enquanto a nossa fé está enraizada nas suas palavras, na sua presença, nessa experiência que nós fazemos com Ele. Ali nós somos salvos, mas quando nós perdemos isso, nós perdemos a salvação. Quando a nossa fé morre, nós perdemos a graça, nós secamos a fonte de água viva que jorra no nosso coração. Precisamos, irmãos e irmãs, fazer com que essa fonte, essa nascente, sempre
esteja ali borbulhando, não só para que nós tenhamos vida, mas para que nós também levemos outras pessoas a terem a vida em si, a vida de Deus, a vida da graça. Assim como o Senhor utilizou de Moisés para dar vida ao povo, dar a água, assim como Ele utiliza desta samaritana, porque o que nós vemos mais próximo ao final do Evangelho? Quando ela percebe quem Cristo é, o que ela faz? Ela sai a anunciar. Ela faz sua experiência com o Messias e sai a evangelizar os seus. Sai para poder proclamar a presença do Cristo na sua vida e no mundo. Cristo também utilizou-se dela para esse processo. Ele utiliza de nós hoje para o processo de evangelização. Quando nós somos batizados, nós somos associados à vida de Cristo, ao seu tríplice munus. O que é o tríplice munus? As 3 ações que Cristo assume para si. Cristo é sacerdote, ofereceu o sacrifício perfeito a Deus. Cristo é profeta, denunciou os erros, buscou a justiça, assim como os profetas fizeram. E Cristo é rei, pastor. Ele conduz o seu povo como o pastor conduz a ovelha. Quando nós somos batizados, nós participamos desse tríplice munus de Cristo, dessas 3 realidades. E é nossa função fazer como Cristo fez, anunciar a boa nova. E Ele já deixou essa missão para nós. Nós vemos isso no final dos Evangelhos de São Mateus. Nós vemos essa realidade. Cabe a nós nos questionarmos: estamos cumprindo essa nossa missão deixada pelo Senhor? Estamos vivendo e fazendo como essa mulher fez, levando a palavra, anunciando a presença de Cristo na nossa vida e na vida dos outros, na vida da humanidade? Estamos fazendo com que nossos irmãos encontrem-se com esta água viva que jorra do coração do Senhor? Ou será que estamos deixando isso de lado? Ou será que queremos apenas viver e beber de uma água que sempre vai nos dar cada vez mais sede, mas não vai nos saciar? Hoje é nossa missão de anunciar. Os santos da igreja tiveram a sua missão nos seus tempos. Hoje é nossa missão. Cumpramos essa missão, façamos bem. Levemos o Cristo a todas as pessoas, a todas as nações. O Senhor está ali, à beira do poço, nos esperando, para poder fazer com que a nossa fé novamente seja reacendida, para que essa fonte borbulhe cada vez mais no nosso coração, para que nós deixemos o seu Espírito Santo agir em nós. Lembremos que a água também é símbolo do Espírito. Vamos buscar esse poço, vamos buscar esse meio-dia aonde o Senhor está, para que nesta hora, neste momento, façamos essa experiência do Senhor, e assim nós possamos, nos convertendo, levar a conversão a muitos corações que hoje estão em meio às trevas, e que pela cruz de Cristo, nós e nossos irmãos e irmãs possamos chegar à vida eterna. A água viva que brota do coração do Senhor nos leva para ela. Busquemos essa vida eterna. Bebamos dessa água que o Senhor quer nos dar, e assim vamos poder viver verdadeiramente a vontade de Deus no nosso ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.